Boa noite mais uma vez. Então, eu sou o Daniel, casado, 3 filhos. Aproveito para mandar um abraço para o amigo Adailson aí do Rio Grande do Norte, que está assistindo. Adailson, um abraço para você, assistindo pela internet. Deus abençoe você e sua família. Nós vamos meditar Êxodo 14, de 5 a 31. Êxodo 14, de 5 a 31. O tema dessa mensagem é a caminho da terra prometida. Êxodo 14, de 5 a 31. Você pode depois assistir ela, né? Todas as pregações do santuário você pode ver no canal da Divina Misericórdia. Quem não é inscrito, se inscreva no YouTube da Divina Misericórdia. Você pode sempre estar assistindo depois, passando para alguém. Eu tenho meu canal chamado Papo Católico também no YouTube. Eu estou sempre falando de fé, testemunhos, pregações, estudos bíblicos. Então, Papo Católico no YouTube e o canal da Divina Misericórdia também no YouTube. Você pode acompanhar depois esta palestra, essa pregação. 3 religiosos discutiam a quantia que eles deveriam dar para Deus depois do culto na sua religião. E estava lá um católico, estava um evangélico e estava um judeu. Aí o evangélico tomou a frente. Ele teve uma ideia. Falou: fazer o seguinte, vamos pegar todo o dinheiro que a gente conseguiu no culto, vamos fazer um círculo no chão, a gente joga o dinheiro para cima, o que cair dentro do círculo fica para Deus, o que cair fora fica para nós. O católico falou: não concordo. Vamos jogar para cima, o que cair dentro do círculo fica para nós, e o que cair fora fica para Deus. E o judeu falou: eu tenho uma ideia melhor, vamos jogar o dinheiro para cima, o que Deus pegar é dele, e o que cair no chão é nosso. A mesma situação, né, e interpretações diferentes. Assim é a Páscoa. Esse ano a Páscoa vai cair junto, né, a data vai coincidir, mas a Páscoa cristã não coincide com a Páscoa do povo judeu, povo hebreu. E os significados são diferentes também. Para eles, a Páscoa é a lembrança desse acontecimento, a libertação do Egito para a terra prometida, Canaã. Então, do Egito para Canaã é celebrada a Páscoa, a libertação que Moisés conduziu através do Mar Vermelho do povo eleito, da escravidão para a liberdade. E para nós, a Páscoa é a maior festa cristã, mais do que o Natal. Porque a Páscoa mostra que Jesus venceu a morte e que o nosso Deus está vivo e que a morte não o pôde conter. Não só que ele está vivo, mas que ele está próximo e que ele está atuante no nosso mundo. Então a Páscoa, para o católico, é a festa mais importante, até mesmo do que o Natal. Êxodo 14, versículos 4 seguintes, vamos acompanhar. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó, e sobre todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e dos seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos, disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço? O faraó mandou preparar o seu carro e levou com ele as suas tropas. Então teve as 10 pragas do Egito. Como o faraó não queria libertar o povo, eles passaram por 10 pragas do Egito. O faraó concordou em libertar e depois voltou atrás. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios, com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Como que eles haviam partido? Cabeça erguida. Quando uma pessoa está triste, o que você fala para ela? Erga a cabeça, filho, segue a vida, olha para frente.
cabeça erguida. Tinha um partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los. Alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros, seu exército, alcançaram-nos perto de Fiarrote, de fronte de Belcefom. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. E disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito, para que nos conduzistes a morrer no deserto? Por que nos fizeste isto, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito, deixa-nos servir os egípcios? É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Começaram a reclamar, estavam de cabeça erguida, começaram a já reclamar. Bom, se era para a gente morrer, que deixasse a gente lá. Melhor ser escravo, melhor estar comendo cebola, escravizado, do que morrer. Resposta de Moisés: não temas, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós nada tereis que fazer. Moisés lembra uma coisa importante: a libertação não é fruto do esforço humano. Não fui eu que libertei vocês, foi o Senhor. E se o Senhor libertou, Ele vai concluir a obra até o final. Não tenha dúvida. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós nada tereis que fazer. Esse versículo é um versículo que saiu para mim na minha primeira pregação. Quando eu tinha 21 anos, fui fazer a primeira pregação, faz tempo. Eu tinha um pecado, um vício que eu não conseguia vencer, que muito homem tem. E claro que para pregar eu me confessei, ou seja, estava em estado de graça, mas mesmo assim ainda tinha aquele vício. E veio aquele sentimento de culpa, de acusação, de vergonha. Senhor, como é que eu vou pregar a tua palavra se eu ainda não venci esse vício? Cheguei, era a primeira pregação num retiro de primeira experiência. Quando eu chego no local, vem uma mocinha e fala assim: Daniel, reservei esse versículo para você. Ela falou: nós fizemos um versículo exclusivo para cada pessoa do retiro. E a gente deu por sorteio. E esse eu pedi para o Espírito Santo conduzir para guardar para você. Sabe que você chegar um pouquinho depois? E ela me deu esse versículo aqui, que nós lemos agora. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis que fazer. Era Deus dizendo para mim: Daniel, o que você não consegue vencer, e que você está lutando para vencer, o que você não consegue, a graça de Deus, o poder de Deus, a unção do Espírito Santo, o poder do sangue de Jesus, dos sacramentos, vai te libertar no tempo certo. Para de se angustiar. De fato, passou ali um tempo, uns 6, 7 meses, fui num grupo de oração, foi proclamada a minha cura. E a partir de lá, graças a Deus, fiquei livre desse vício. O Senhor combaterá por vós. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. Tu levanta a tua vara, estenda a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Por que clamas a mim? Fala para esses caras caminhar, andar. A minha parte eu vou fazer, mas faça a sua. Caminhe, dê passos, anda, se direciona, se converta, escolhe um caminho novo, começa a trilhar, não fica parado, começa a andar. O querer é seu, o poder é de Deus. O querer é nosso. Deus não vai
embora ele influencie o nosso querer, ele não vai forçar o nosso querer, ele não vai desrespeitar a nossa liberdade, ele não vai fazer aquilo que cabe a nós. O querer é nosso, a graça é de Deus, o poder é de Deus. Não adianta a graça de Deus disponível se eu não tenho querer, se eu não me ponho a caminho, se eu não luto, se eu não faço a minha parte. Deus honra o esforço humano, Deus abençoa o esforço humano, a graça de Deus age através da natureza humana, e por isso nós precisamos fazer a nossa parte. Se põe a caminho. Conta você, Moisés, fere a água. Vou endurecer, versículo 16, e tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessar a pé enxuto. Vamos pular 4 versículos aí, por causa do tempo. 21, Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor fê-lo recuar com o vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite, e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se. Presta bastante atenção que eu vou falar. De uma maneira ou de outra, Deus fez milagre. Ou literalmente Ele dividiu o mar vermelho, ou literalmente Deus inspirou Moisés a estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, que é um milagre extraordinário. O mar se dividia, aconteceu em outros momentos na história, mais ou menos a cada 1000 anos, mais ou menos. Mesmo que fosse, mesmo que seja uma explicação natural, não deixa de ser uma graça de Deus. Você consegue entender isso? Porque ele estava no lugar certo, na hora certa. Deus fez um milagre. Se ele fez soprando os ventos, ou se ele fez diretamente, Deus fez o milagre. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e outra à esquerda. Moisés estendeu a mão sobre o mar, 27, e este ao romper da manhã voltou ao nível habitual. Os egípcios que fugiam foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros, todo o exército do faraó, que havia descido no mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer. Mas os israelitas tinham andado a pé enxuto ao leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso o povo temeu o Senhor, confiou nele e em seu servo Moisés. Por isso o povo temeu o Senhor, confiou nele e em seu servo Moisés. Palavra do Senhor. Agora, se você ler a história completa, já no versículo, no capítulo seguinte, você vai ver que eles fazem um cântico, uma oração de louvor e agradecimento a Deus. Mas já começam a reclamar de novo. Começam a reclamar da falta de água, da água insalubra. Depois eles vão reclamar do maná. Depois eles vão fazer um novo Deus. Depois eles vão brigar uns com os outros. Depois eles vão se desentender. Um caminho de 500 quilômetros, que era para ser feito em 30 dias, eles demoraram 40 anos para fazer. Aí das duas uma, ou realmente não demorou 40 anos, e 40 é um número bíblico, que significa um tempo, um ciclo, o tempo de Deus, o tempo suficiente, ou se realmente demorou 40 anos, é porque esses caras eram muito cabeça dura, eles eram teimosos, eles não ouviam a Deus, eles não ouviam as inspirações de Deus, eles queriam a terra que Deus prometeu, sem fazer o que Deus pediu. Quer o céu, mas não quer fazer o que Deus pediu.
Deus já abriu o caminho para o céu. Deus já nos deu o caminho para o céu. Deus nos deu o caminho para a terra prometida. Ele disse que tem um lugarzinho guardado para você, que Ele não vai dar para ninguém. Ele disse que na casa do Pai há muitas moradas. Ele disse que espera que a gente um dia esteja lá. E Ele nos deu a graça. Ele abriu o caminho. Agora a gente pode se enrolar, né? Bater cabeça. 40 anos. Podia ser 30 dias. O católico é parecido com o povo de lá. Quando Deus demora para responder, vai lá e faz um bezerro de ouro. Não estou falando literalmente só da imagem, tá? Estou falando assim, Deus demora para responder, eu tento arrumar um atalho. Eu tento ir na outra igreja. Eu oro para Deus curar a minha dor nas costas e não cura. Aí eu vou lá no macumbeiro para ele fazer alguma coisa nas minhas costas. Eu tento procurar de outras maneiras. Deus tem um caminho perfeito para nós. E como Deus queria que o Daniel fosse santo já, mas o Daniel é cabeça dura. Como Deus queria que eu já tivesse uma posição mais elevada, mais pertinho dele, mais íntimo dele. Mas como eu sou cabeça dura, como eu sou fraco e como nós somos fracos. Como às vezes nós estamos com a cabeça erguida, louvando o Senhor, cantando cânticos, e como muitas vezes nós estamos prostrados, porque o pecado nos destruiu, tocou a nossa fé, tocou a nossa esperança. A gente não acredita mais no que Deus prometeu. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir. Mas existe um caminho de conversão, um caminho de libertação, um caminho de preparo. Não dá para chegar na terra nova, na Canaã, não dá para chegar no céu sem trilhar um caminho de conversão. E o pior lugar que a gente pode estar é no meio do caminho, é ser morno. Claro, eu só vou conseguir ser santo passando pelo meio, mas eu nunca vou ser medíocre. O meio do caminho é o lugar onde eu tenho saudade da cebola do Egito, eu tenho saudade da comida do Egito, eu tenho saudade, entre aspas, do conforto do Egito, e ainda não vi a terra prometida. Estou no meio do caminho. O camarada está aqui na igreja e está no pecado. Está acompanhando a mulher aqui e está traindo a mulher fora daqui. Está no meio do caminho. E porque está no meio do caminho, não aproveita nem a intimidade de Deus, a presença de Deus, os frutos da terra que manam leite e mel. E não aproveita completamente o mundo. Então está no meio do caminho. Está dividido. Está com dois corações. E mundo maluco hoje, se na época eles sabiam o caminho e se perdiam, imagine hoje que todo mundo te diz que a verdade é verdade para você, mas não é para mim. Ah não, Jesus é caminho para você, eu respeito, mas para mim não é. Para você que é católico eu aceito, adultério é pecado, mas para mim não é. Para você isso é um celular, mas para mim não é. Para mim é violão. Mundo maluco. Essas pessoas que dizem que a verdade é para cada um, eu não sei como é que elas reclamam quando o café está ruim, né? Vai numa panificadora, o cara traz um café ruim, ela fala, nossa, esse café está ruim. Então está dizendo assim, não está ruim, está ruim para você. Tem gente que gosta. Porque se a verdade é relativa, como é que eu vou saber se é ruim, se é bom? Se a verdade é para cada um? É interessante que a pessoa que diz que a verdade é relativa, não gosta de levar um soco na cara, né? Diga para uma pessoa lá, na minha cultura, dá um soco na cara, é sinal de educação. Esse ela aceita.
Hoje o mundo está maluco, está virado. Não existe mais verdade. Existe o verdadeiro. Ah, é verdadeiro, é verdadeiro, ah, é verdadeiro. Mas não pode ser verdadeiro. Como é que eu vou para Canaã e como é que eu vou sair da terra, da escravidão ao mesmo tempo? Não tem como. E esse é o mundo maluco que a gente vive hoje. Mundo doido. Mundo onde se filtra o mosquito e se engole o camelo. Mundo onde se tem misericórdia com o assassino, mas não tem misericórdia mais com o assassinado. Mundo onde se tem misericórdia com o ladrão, mas não se tem misericórdia com quem é roubado. Mundo que se tem misericórdia com o estuprador, mas não se tem mais misericórdia com quem é violentado. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Um mundo totalmente de ponta cabeça. Deus quer criar. E tempo de quaresma é esse tempo de caminho, é esse tempo de conversão, é esse tempo de deixar a escravidão, de fazer as correntes caírem, de lutar contra um ponto da nossa vida que não agrada a Deus, e fazer com que eu me volte para Ele um pouquinho. No versículo 19 diz que o anjo de Deus estava com eles, né? A luta não é sozinha. Nós não estamos lutando sozinhos. Você não está lutando sozinho. Ninguém é bom se Deus não agir. Deus acompanhou aquele povo com a nuvem, com o maná, com a água, com a sua presença, dando os mandamentos. Deus não deixa o ser humano sozinho. Você pode se sentir sozinho, mas você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está com você. Ele está do lado. Ele está próximo. Ele também fez o caminho dele, chamado Via Sacra, para cumprir a vontade de Deus. E quanto custou essa Via Sacra do Senhor? Quanto custou para Jesus? Foi escarrado, foi cuspido, levou bofetada, foi ridicularizado, por alguns momentos ficou nu, teve a barba arrancada, teve o olho furado, foi trocado por um bandido, viu seus amigos fugirem, viu o íntimo seu o trair, viu seus amados dormirem. Quanto Jesus custou o caminho? Catarina Emmerich diz que Jesus, ele teve uma visão daquilo que ele ia passar, né? Claro que isso é uma revelação privada, não está na Bíblia. Diz que os anjos mostraram para ele tudo aquilo que ele deveria. Bem, agora que eu me arrumei, você veio arrumar, né? Sacanagem, né? Agora que ele arrumou para cá, eu subi de novo. Tipo assim, para sacanear a Pascom mesmo, né? Então, a Catarina Emmerich diz que Jesus viu o que ia acontecer com ele. E os anjos perguntaram para ele: você quer mesmo assim ir adiante? Ele disse: sim, eu quero ir adiante, eu quero seguir. Quero seguir. O problema daquele povo é que ele se acostumou com o caminho. Você não pode se acostumar com o caminho. Caminho não é lugar para ficar. Hotel não é lugar para ficar, é para ser hóspede. O mundo não é um lugar para ficar. O mundo é um lugar para a gente passar, visitar, ir para um lugar melhor. Por isso que a Bíblia diz: corações ao alto, buscai as coisas do alto. Onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não destrói, onde a traça não corrói. Coração ao alto. Pés no chão, claro, porque cristão tem que ter pé no chão. Cristão não pode ser alienado. Cristão tem que ter o pé no chão, mas o coração no alto. Coração é em Deus.
Porque quanto o inimigo quer que a gente murmure contra Deus, contra aquela, como eles fizeram, murmuraram, foram mordidos pelas serpentes por causa da murmuração. Quando eu murmuro, eu estou dizendo para Deus: o que você faz não é certo, o Senhor não sabe fazer, o Senhor não sabe agir. Murmuração é um pecado grave, e com que vergonha eu vou te falar, é um pecado que eu tenho lutado há muito tempo e ainda não venci. Eu murmuro tanto que eu murmuro até da murmuração. A língua fala do que o coração está cheio. O homem, a mulher que está no coração de Deus, quer todas as coisas, porque sabe que todas as coisas estão concorrendo para o bem. No começo da leitura diz: o Senhor tocou o coração do faraó, endureceu o coração do faraó. Deus usa até o mal em nosso favor. Ele não é autor do mal, mas Ele pode usar o mal a nosso favor. Deus usa tudo e todas as coisas a nosso favor. Todas as coisas, todos os ingredientes, os bons e os ruins, os azedos, os amargos, os doces, todos eles. Ser santo e ser santa é aceitar a cada dia o que Deus nos manda. É só o maná, Senhor? Glória a Deus. É só o feijão com arroz? Glória a Deus. Não estou tendo emprego, Senhor, vou lutar sim, vou pedir, vou clamar, vou esperar em Ti, vai ser uma espera ativa, mas enquanto eu não conseguir, glória a Deus. O versículo mais difícil de viver da Bíblia, para mim, são dois, os versículos: amar o inimigo e em todas as coisas dai graças. Essa é a vontade de Deus a vosso respeito. Esse versículo, para mim, se eu fosse um reformador, eu tinha tirado da Bíblia esse versículo. Ou coisa para incomodar, né? Em todas as coisas, dai graças. Não diz por todas as coisas. Então fica fácil a gente colocar qualquer pessoa, né? Porque não é por ela, é em todas as coisas. Não estou louvando a Deus pela doença, porque Ele não é autor da doença, não faz nem sentido. Mas em todas as coisas, na doença. Não estou louvando a Deus pelo desemprego, estou louvando a Deus no desemprego. Não estou louvando a Deus pela traição, estou louvando a Deus mesmo tendo sido traído. Em todas as coisas dai graças. E aí, meus queridos, é só a misericórdia para a gente conseguir fazer isso. É só a graça de Deus, e por isso a gente tem que pedir. Pedir e recebereis. Porque se tem uma coisa maravilhosa quando Deus age, as coisas acontecem, e quando Deus não age, o homem bate cabeça. Quando Jesus está com Pedro, Pedro é forte. Quando Jesus está sem Pedro, Pedro é fraco. Somos fortes se rezamos e estamos em dia comunhão com Deus. Somos fracos se estamos longe de Deus. Simples assim. Simples assim. Então vai passar o Santíssimo, nós vamos orar. Você já pode ir curvando a sua cabeça. Nós vamos orar nesse final de pregação. Dedilha para mim, por favor, alguma música. Que esse final de quaresma seja também para nós momento de nos encontrarmos, de novo ordenar o nosso coração a Deus, ordenar os nossos sentimentos a Deus, ordenar nossas finanças para Deus. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro se virdes a perder a vida eterna?
Se o teu braço é para ti causa de pecado, arranca-o fora. Se teu olho faz pecar, arranca-o fora. Jesus está falando, seja radical. Seja radical. Romper com o faraó. Não voltar atrás. Olhar para frente. Olhar para frente. E como eu comecei o caminho de Deus com a cabeça erguida, e Deus me dê a graça de terminar o caminho de Deus com a cabeça erguida. Em pé. Não prostrado. Podemos estar prostrados pela dor, mas podemos estar em pé pela fé. Faça esse momento, antes dessa música, um pedido de perdão. Porque o quanto a gente reclama, Senhor, o quanto a gente murmura, o quanto a gente diz que o Senhor é Senhor da nossa vida, mas basta uma coisinha dar errado, não entrar na nossa inteligência, ela já desce para o nosso coração, já fere o nosso coração e já sai na nossa boca, Senhor, em maldição, em rebeldia, em murmuração. Caminhando para a terra prometida. Você foi feito para o alto. Deus tem um lugar para você. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que são perseguidos pela justiça. Felizes os puros. Felizes os pobres. Bem-aventurado, porque Deus vai tirar de todo o teu sofrimento, e do nosso sofrimento, e da nossa travessia que está nos custando. Deus vai nos dar a terra prometida, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrima, não haverá mais traição, não haverá mais escândalo, não haverá mais divisão. Peça para o Senhor a perseverança. Quantas vezes eu pensei, Senhor, no mundo era melhor. Lá eu era escravo, Senhor, do sexo, mas era melhor, sinto saudade. Quantas vezes a gente olhou para o Egito que ficou para trás, para a vida de pecado que ficou para trás. Não dá para voltar mais. O mar se fechou para que eles não voltassem atrás. O mar se fechou para não voltar atrás. O mar se abria à medida que eles andavam. Caminha. Deus não vai abrir o caminho inteiro, a não ser que se ande. Caminha. Caminha na fé se for preciso. Dá passos. Bate que a porta se abre. Bate, 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 bate. Faz doer o joelho. Faz o Senhor se cansar de você pedir a mesma coisa. Porque o Senhor, quando Moisés clamava, o Senhor intervia. Sobe na montanha. Moisés era o intermediário do povo, agora não há mais intermediário. Eu tenho acesso ao coração de Deus, eu tenho acesso ao trono de Deus, eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Jesus é seu amigo, mais que seu Salvador, Ele é seu amigo. E de amigo a gente não tem vergonha. Amigo a gente partilha. Amigo a gente se abre. Amigo a gente pede. Amigo a gente empresta. Jesus é seu amigo. Ele deu a vida para te salvar e para me salvar. E Ele faria de novo se eu fosse a última pessoa na terra. Ele faria só por você se você fosse o único. Ele faria tudo de novo. Clama, peça,
Não deixa o Santíssimo passar perto de você sem você pedir para Ele o que você quer. Mas peça, bate na rocha, que da rocha sai água limpa. Que do lado do templo, do lado do coração de Jesus sai água e sangue limpos. O sangue esteriliza o nosso pecado, e a água mata a nossa sede de amor, de carência, de cura.